Olá, eu sou o professor Trubia. Vamos tratar do vídeo 4 agora, que trata de algumas funções trigonométricas da disciplina de Fundamentos de Matemática 1, do curso de Licenciatura em Matemática à Distância da UEPG. Vamos utilizar como ferramenta o software GeoGebra, que é um software livre, conforme já foi comentado, que deve instalar a sua máquina para facilitar a análise de alguns gráficos dessas funções, né? Hoje vamos tratar da função cotangente, a função secante e a função cossecante. Lembrando que são funções inversas da função tangente, cosseno e seno. Né? Okay? Para facilitar um pouquinho a nossa vida, a gente pode fazer assim, né? Traça a função tangente, analisa a cotangente. Traça a função cosseno, analisa a secante. Traça a função seno e analisa a sua cossecante. Em 3 arquivos, pode ser assim. Inicialmente, vamos lá, abre o software de GeoGebra. Vamos só deslocar um pouquinho o eixo para cá um pouquinho, para facilitar um pouquinho a nossa vida e nossa visualização. Vamos inicialmente fazer então a função tangente, né? Começando com a função f de x, né? Então f de x igual a tangente de x. Então tan de x, né? Que é uma função que a gente já tinha feito há pouco. Agora vamos traçar o gráfico da função cotangente, vou chamar de g de x, né? Função cotangente de x. G de x igual a cotangente, né? Lembrando que o cotangente é COT, né? De x, então tá aí a função cotangente. Então vamos lá, vamos tentar fixar a função tangente com uma cor, né? Para facilitar um pouquinho a nossa vida e as nossas visualizações aqui, né? E agora a função cotangente com uma cor azul, facilitando nossa visualização para uma análise dessas duas funções. Notem que a função em azul é a função tangente, a cotangente, como o nome está dizendo, é inversa dele, né? Tudo que onde a função tangente é crescente, essa aqui é decrescente. Onde ela é crescente, essa aqui é decrescente, né? Então cresce, essa aqui é sempre crescente, essa aqui é sempre decrescente. O período da função tangente era π, da cotangente também é π, só que a função tangente ela tinha restrições no π sobre 2, que era o que está a função em vermelho, enquanto que a cotangente tem restrições no 0, π, né, 2π, diferente da função. Ou seja, a função tangente, restrição no π sobre 2, 3π sobre 2 e nas próximas voltas também, né? Sempre nesses dois pontos. Enquanto que a função cotangente tem restrição no 0, 2π, 4π e assim por diante, né? 5π, 6π, 7π. Okay? Então, domínio restrições, a imagem, os reais, e o período da função, das duas funções, é o mesmo, né? Função seno e cosseno. Função tangente e cotangente, o período é π. Vamos só para garantir as nossas informações já recebidas, né? E se eu tivesse a função cotangente de 2x, o que vai acontecer? 2x, se multiplicar por 2, o que acontece, né? Lembra que o comportamento é o mesmo dessa função, que já tínhamos visto anteriormente. Vamos deixar ela com uma cor aqui, um verde, pode ser. O estilo pode ser um tracejado, para diferenciar um pouquinho da outra. E vamos lá, o que aconteceu com a função cotangente de 2x, né? É que agora a minha função tangente, né, que é a vermelha, né, é cotangente. Dá até para apagar a vermelha aqui, se você quiser comparar as duas, fica mais fácil. Só se clicar na bolinha aqui azul, ela some, né, desaparece. Mas está ali, se você clicar de novo ela volta. Então vamos tirar a função tangente, vamos deixar só as funções cotangente em azul e a verde. Note que o período dessa função em verde é metade do período anterior, né? Porque ela tinha de período de 0 até π, né? Lembra que o período era de 0 até π. Essa aqui tem 2 períodos, né? De 0 até π, ou seja, ela diminuiu pela metade o período da função anterior. Logicamente isso força que as restrições do domínio são outras e a imagem continua sendo a mesma, né? As restrições são π sobre 2, π,
3π sobre 2, 2π, né? Então as restrições são em cada interseção do sistema cartesiano com o ciclo trigonométrico, né? Ok? E se eu pegar a função cotangente, eu vou chamar a função FGH, pode ser M, né? M de x. E se eu dividi-la por o valor do argumento por alguma coisa, que a gente já tinha feito há pouco, né? Cotangente de x pode ser sobre 2, né? Para não ficar assim muito grande. Aí vai acontecer o que? Se eu multiplicar por 2, ela dividiu, e se eu dividir por 2, ela vai aumentar, vai dobrar. Note que o período da função era de 0 até π, né? A outra passou a ser de 0 a π sobre 2, agora passou a ser de 0 até 2π, né? Então o período aumentou. Logicamente isso força que o domínio mude, e a imagem continua sendo a mesma. As restrições são 0, 2π, 4π e assim por diante, né? Tranquilo? E se eu multiplicar por 2, né, qualquer uma dessas funções, vamos pegar a função, pode ser a função h de x, né? Então vamos pegar a função h de x, vou chamar de n de x, pode ser uma função semelhante a h de x, é igual a, vamos colocar lá 3 vezes, né? 3 vezes, então 3 vezes espaço cotangente, né, de x, né? Pode ser de x para facilitar um pouquinho a nossa visualização. Então essa aqui eu vou deixar com uma cor diferente, só para não ficar confuso aqui. Pode ser aqui um rosa, né? Para diferenciar da anterior. E agora uma função aqui de uma outra cor também, pode ser dar uma cor diferente um pouquinho, né? Com um estilo diferente um pouquinho. Então notem que as funções, a hora que a vermelha, a tangente eu apaguei, né? As outras funções presentes, né? Dividiu por 2 o período, logicamente mudou o domínio, multiplicou por 2 o domínio, o período, logicamente muda o domínio, e aqui não aconteceu muita coisa, né? Continua sendo o mesmo período da função que está aqui em verde, né? Em verde não, em azul, se você olhar, só que mudou o formato da função, né? Ela ficou com o formato diferente, mas com o mesmo período, né? Se você diminuir, você percebe bem isso, né? Diminui o zoom, percebe bem que ela, lá no infinito, elas começam a se unir, né? As funções que estão ali em marrom e em azul, né? Que são a função cotangente de x e 3 cotangente de x. Então, se multiplicar por uma constante, só altera o formato da imagem, né? Ou seja, os pontos de imagem, os pontos da função alteram um pouquinho, mas não altera tanto assim a formação dessa função. Isso para a função cotangente, né?